A paz a todos. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu queria aproveitar uma oportunidade rica como essa para falar um pouquinho com vocês a respeito do descanso sabático. Na verdade, esse tema, ele fazia parte de uma série que eu tinha gravado 7 vídeos sobre o milênio e esse seria o 7º. Só que depois eu excluí porque o vídeo ficou, como era o 7º, eu estava um pouco cansada, o vídeo perdeu um pouco de qualidade, eu já não sou boa em edição e achei que prejudicou muito a qualidade do vídeo, então eu excluí. Eu digo que eu vou regravar apenas para o tema não ficar incompleto. Então agora me surgiu essa oportunidade e eu queria falar um pouquinho para vocês. É um tema muito, digamos, sucinto, são poucos pontos que eu vou abordar aqui a respeito do descanso sabático, como figura do descanso milenar. E depois eu queria completar apenas fazendo, já que o assunto leva a isso, né, eu queria fazer uma conjectura a respeito da contagem dos milênios, né? Porque muitas contagens por aí já foram feitas, né? Em que momento da criação nós estamos? Se nós estamos falando da volta de Jesus e do ingresso dele no reino milenar, né? A abertura do reino milenar de Cristo, notadamente que também para o cristão é interessante saber em que momento da contagem desse tempo de criação nós estamos, né? Então eu fiz uma abordagem também sobre isso e eu queria passar aqui para vocês. Vamos lá. O descanso do sábado foi instituído na Torá, né? A lei de Moisés. Né? É uma figura do descanso milenar de Cristo. Por que nós dizemos que sim? Primeiro, porque em 1 Coríntios 10, 11 diz que todas as coisas que foram escritas, né, são figuras, na antiga aliança, são figuras de coisas que viriam. Né? Paulo fez essa observação em 1 Coríntios 10, 11, certo? Segundo, porque o sábado ele foi instituído na lei de Moisés, mas depois, mesmo depois que o sábado hoje, a gente sabe que a gente hoje não observa mais o sábado, da forma como eles observavam, como os judeus observavam, mas existe uma observação muito interessante em Hebreus 4 a respeito desse descanso e desse sábado. Então eu queria justamente fazer essa analogia, fazer esse link para que a gente entenda o que significa esse sábado hoje na nova aliança e com relação ao futuro, né? Ao futuro da igreja no milênio. Porque, meus irmãos, a coisa mais importante para a igreja hoje é ela descobrir para onde ela está indo. Deus preparou algo muito grande para nós. E a igreja precisa desvendar e entender isso, e tudo está na palavra, tudo está lá. Todos os segredos de Deus estão escondidos na palavra. Uns já foram revelados e outros estão por revelar. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre esse descanso, né? Então, ele foi instituído na lei de Moisés, tá certo? Em Gênesis, aliás, em Êxodo 23, 10 e 12, que diz o seguinte: também 6 anos semearás tua terra, e recolherás os teus frutos, mas no 7º a dispensarás e a deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo, e da sobra como os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. 6 dias farás os teus trabalhos, mas no 7º dia descansarás, para que descanse o teu boi, o teu jumento, e para que tome alento o filho de tua escrava e o estrangeiro. Ora, essa instituição do sábado, ela foi na lei e ela também ela consta no decálogo, né? No decálogo consta como guardarás o sábado, né? Houve uma mudança, é bem verdade, né? A lei ela não foi revogada, né? Porque Jesus falou: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumpri-la. E de fato ele a cumpriu. Foi a única pessoa, ele como homem, né? Que foi capaz de cumprir a lei. Ele era homem, ele era Deus, mas foi o único que pôde cumprir a lei. Ninguém pôde cumprir a lei. E ele disse que não tinha vindo abrogar a lei ou derrogar a lei. Ele veio cumpri-la. Tá certo? Porém,
Já na nova dispensa, na nova aliança, por volta de 321 depois de Cristo, né, Constantino lançou um decreto lá mudando a instituição do sábado para o domingo, tá certo? Se você me perguntar assim, o que ele fez? Tinha autorização da lei? Não tinha. Então, se foi correta ou não correta o fato de Constantino ter feito as intenções, as motivações de Constantino, a gente já sabe quais são, né? Ele não era cristão. Então a igreja crescia assustadoramente nos primeiros séculos. A igreja de perseguida, mas quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. De modo que ele, como um imperador, ele tinha interesse em manter os seus súditos, os seus eleitores ali, presos a ele. Então foi uma forma dele, né, foi uma forma de manter a popularidade. Então ele instituiu essa instituição do domingo como o dia do Senhor, até porque no domingo era um dia dedicado a um deus pagão, um deus Sol. Então eles foram e colocaram a guarda do domingo como sendo um dia santo, né? Um dia santo, seria assim. Porém, os judeus continuam guardando o sábado e algumas religiões que nós sabemos, como os adventistas também guardam, não sei se tem outras que... Por que eu estou falando no sábado agora? Eu não estou falando o sábado da maneira como ele está proposto aqui na lei de Moisés, porque eu entendo que ele perdeu a evidência com a morte e ressurreição de Cristo, com o sacrifício perfeito de Cristo. Ele perdeu aquela evidência, porque o Senhor Jesus era Senhor do sábado. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele atraiu para si todas as atenções, todos os povos. Nele foi cumprida a lei. A lei foi cumprida com perfeição em Cristo. Não sou legalista, não sou adventista, nenhum desses istas. E não defendo a guarda de sábado, até porque eu acho que, de fato, em Cristo se cumpre a lei. Tá certo? Mas, quando Constantino fez isso, não obstante ter sido com uma intenção esquisita e esdrúxula, porque, na verdade, o que ele queria era arrumar para si popularidade, ele não era tentando engrandecer o nome do Senhor Jesus. Quando os discípulos foram questionados a respeito de entrar nos olivais e quebrar as espigas no dia de sábado, Jesus também falou para os judeus sobre a atitude de Davi, que foi considerada assim, ilícita, né? Face à lei, porque ele entrou no tabernáculo e ele comeu os pães da preposição. Então, o que foi que Jesus falou? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, às vezes, por uma circunstância maior, se justifica uma coisa menor. Eu não sei, eu não estou justificando o que Constantino fez, porque não sou eu que vou julgar Constantino. Mas uma coisa eu sei, Jesus é maior que o sábado. Do ponto de vista do guarda do sábado, como está na Torá, tá certo? Jesus é maior que o sábado. E o sábado era uma figura do milênio que é o descanso de Cristo. Entendeu? Então, ficou uma questão de só menos importância, dada a grandeza do sacrifício de Cristo. Isso é que é verdade, né? Mas o sábado como figura, o que é que a gente pode interpretar com relação a isso? Porque assim, com relação à legalidade, vocês sabem que como Jesus Cristo cumpriu a lei, toda a lei foi cumprida em Cristo, né? E ele nos libertou no seu sacrifício do jugo da lei, ele nos libertou do jugo da lei, tá certo? Porque lá em Romanos 6,14 diz que nós não estamos mais, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós não estamos mais sob a lei e sim sob a graça. Então a gente não tem mais aquele jugo de carregar, aquela dificuldade de carregar aquele peso para cumprir uma coisa que a gente não tem condição de cumprir, né? A lei. Para depois ter que fazer um sacrifício e tal, para limpar o pecado, porque descumpriu a lei. Hoje a gente pode contar com a maravilhosa graça de Cristo, né? Que de uma só vez morre, ressuscita e nos torna a justiça de Deus, levando
levando sobre si todas as nossas culpas. Então, meus irmãos, o que é que nós devemos interpretar o sábado como figura de Cristo? Primeiramente, Hebreus 3:1 diz o seguinte: irmãos participantes da vocação ou da convocação celestial. Veja, já elevou o nível. Irmãos participantes da vocação ou da convocação, porque tem outra versão que diz convocação, que é, se eu não me engano, é a King James. Da convocação celestial. Ou seja, irmãos, vós que fostes convocados para um reino celestial. Considerai Cristo. Entre aspas, considerai Cristo. Aí eu boto completo, autor e consumidor de nossa fé. Ou seja, a lei agora é Cristo. O sábado agora é Cristo. Tá certo? Considerai Cristo, autor e consumador da nossa fé. Simples assim. Então, a gente não tem que estar se preocupando mais com o do sábado, do ponto de vista natural, físico, do calendário, da guarda do sábado, da lei da Torá. Não nesse sentido. Porém, o sábado como figura do descanso milenar, sim. Ele guarda promessas, né? Guarda os segredos contidos de Deus na sua palavra para nós, na dispensação que nós vamos adentrar no milênio. Muito importante a gente compreender esse sábado. E hoje o sábado como descanso espiritual, não é? O sábado como descanso espiritual que ele dispensou para nós. E o sábado como figura do futuro. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. A própria... Hebreus. Vamos pegar aqui o livro de Hebreus. Que ele diz assim, certo? Em Hebreus, ele diz assim, que Moisés foi fiel em toda a casa de Israel, ou seja, a dispensação da lei. Moisés foi fiel. Quem era Moisés? Um tipo de Cristo. E que Cristo foi fiel em toda a sua casa. Então, Moisés, que era um tipo de Cristo, ali tudo no Antigo Testamento. Eu não gosto nem de falar Antigo Testamento, eu gosto de falar Antiga Aliança. Tudo na Antiga Aliança são referências e tipo para o que nós vamos viver no futuro e hoje, na dispensação da graça. Moisés era um tipo de Cristo, tá certo? E Moisés, a Bíblia diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa, certo? E Cristo foi fiel em toda a sua casa. Qual era a casa de Moisés? Israel. E qual era a casa de Cristo? A igreja. Tá certo? Ele nos exorta, a exemplo de Cristo, que devemos nos atentar para o perigo da incredulidade. Às vezes a gente deixa de usufruir o melhor de Deus, porque a gente não crê que Deus dispensou tanta coisa maravilhosa para nós. O perigo da incredulidade nos impede, a partir de agora, a entrar no descanso de Cristo, atualmente, espiritualmente falando, e nos impedirá, se houver incredulidade, de adentrarmos no descanso futuro como povo, que Hebreus vai nos mostrar, o povo, que a carta aos Hebreus vai nos mostrar agora, ficou pelo caminho, por conta da incredulidade. Tá certo? Então, deixa eu somente ver aqui. Vamos pegar logo Hebreus 3:1. Ele vai... Não, antes no verso 6, ele fala do perigo da incredulidade. Né? Verso 6 não, verso 7. Assim como proclama no Espírito Santo, hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Aí aqui no verso 11 ele diz, sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Ora, o povo de Israel, eles andaram 40 anos no deserto. Só que
Eles ouviram a voz de Deus. Através de quem? Do servo Moisés. Né? Eles ouviram a voz de Deus. Endureceram o coração. E por conta disso, por quê? Por conta da incredulidade. Por conta da incredulidade e por conta desse endurecimento de coração, eles ficaram pelo caminho. Ora, aquela caminhada pelo deserto era para eles completarem dentro de 11 meses. Pelo tempo em que, no ritmo que deveriam ir, que estavam indo, e na extensão da terra que eles iam percorrer, eram 11 meses. Eles passaram 40 anos por conta da incredulidade. E o pior, se passasse 40 anos e chegasse na terra, estava bom. Passaram 40 anos e ficaram pelo caminho. Exceto dois, Caleb e Josué, que tiveram outra atitude, a atitude da fé, né? Da perseverança e da fé. E os remanescentes, os que nasceram no deserto, que não saíram do Egito, porque os que saíram do Egito começaram a murmurar, se lembrando dos pepinos, das carnes e das coisas boas do Egito, das comidas do Egito. Então, isso ofendeu o coração de Deus e Deus os fulminou no deserto. Entendeu? Então, essa nossa caminhada é mistério, porque nós estamos caminhando a mesma caminhada. Qual a diferença? A diferença é que nós estamos na dispensação da graça. Né? Hoje nós contamos com a maravilhosa graça de Deus. A maravilhosa graça de Cristo. Não é? Mas a Bíblia nos exorta, vai nos exortar com veemência, que se nós não atentarmos e se cairmos no período da incredulidade, ficaremos do mesmo jeito. Porque a caminhada não terminou. Tá certo? Eu vou pegar aqui, tá certo? É o verso 7, né? Assim proclama o Espírito Santo, hoje se ouvir sua voz, não endureçais os vossos caminhos. Então, o período da incredulidade, que aquele povo sofreu aquele perigo e aquele povo pereceu, hoje nós estamos do mesmo jeito, sujeitos, se não atentarmos. Então, vamos lá. Peraí, só um minuto. Antes de ler, eu vou ler aqui o verso 18. Então, ainda quero ler aqui o verso 19, que diz: concluímos desse modo, veja, o perigo da incredulidade e coração de dura cerviz. Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Isso a gente já tinha falado, mas apenas está aqui fechando o verso 19 do capítulo 3. Porém, agora Hebreus começa a falar do descanso que está proposto para nós. Aqui na Bíblia que eu estou lendo, que é a versão King James, ele diz assim: o descanso sabático dos crentes. Está falando do descanso futuro e do descanso presente. Só que o descanso que os hebreus buscavam adentrar a terra, era um descanso simplesmente físico. Eles caminhavam para conquistar uma terra que se lhes dariam lá descanso, se lhes daria descanso. Uma terra física. Nós hoje caminhamos para um descanso, nós caminhamos hoje buscando o descanso espiritual, né? Com reflexo na vida de forma física, de forma prática, porque se você pela fé compreende o descanso de Cristo, você entra nesse descanso sabático, pelo Espírito, você vai ter descanso no seu trabalho, você vai ter descanso na sua vida, você vai ter descanso em todos os sentidos todas as áreas de sua vida. Por quê? Porque esse descanso espiritual, ele reflete na sua vida natural, tá certo? Mas esse descanso para o qual nós caminhamos, que é o descanso como figura, que foi tido como figura no descanso da Torá, da lei da Torá, que é o descanso milenar, ele é um descanso físico, natural, espiritual, ele é um descanso pleno. Ele é um descanso que nós vamos adentrar um lugar que nós teremos leite e mel, né? O leite e o mel, como estava na terra prometida.
nós teremos o descanso espiritual, tá certo? Então, ele vai ser um descanso pleno. Aí ele fala assim, portanto, no verso 1, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Olha, vou ler de novo. Portanto, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram, não lhes serviram, né? De nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de quê? De fé, por aqueles que a ouviram, não é? Portanto, somos nós os que temos crido e que entramos no descanso, conforme Deus declarou, assim jurei na minha ira. Jamais entrarão no meu descanso. Pois em certa passagem ele se referiu, veja bem, pois em certa passagem ele se referiu ao 7º dia, nestes termos. No 7º dia, Deus descansou de toda a obra que realizava. Esse 7º dia equivale ao período do milênio, equivale ao milênio, porque um ano para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Entendeu? É uma figura, aquele 7º dia que Deus descansou da obra dele, da Gênesis 1 e 2, que ele concluiu a obra dele em 6 dias, e no 7º dia ele descansou, é uma figura desse 7º dia do futuro. Portanto, considerando que ainda falta alguns para entrar, e aqueles que antes foram pregadas as boas novas não ingressaram por causa da desobediência, determina Deus uma nova oportunidade que se chama hoje. Ao declarar muito tempo depois, por intermédio de Davi, conforme o que já fora proclamado antes. Hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje. Então, essa exortação, ela está lá em Salmo 95, 7 e 8. Eu acho que é, Salmo 95, 7 e 8. É isso mesmo. Essa exortação está lá em Salmo 95, 08, e ele refere-se a hoje. O perigo da incredulidade ainda circunda a nossa vida. O perigo de não misturar com fé, porque foi isso que aconteceu com aquele povo. Eles ouviram, mas não foi misturado com fé. Quando a palavra caiu neles, não foi misturado com fé. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Vocês caem no ouvido, mas ali você tem que misturar com fé. Porque senão é qualquer palavra, certo? Mas a fé, a palavra da fé é diferente. Ela tem que ser misturada. Quando a palavra da fé vem, você tem que misturar com ela, você tem que misturar a fé. Você tem que misturar com fé. É o ouvido e o ouvir da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Entendeu? Foi isso que fez o povo perecer. Né? Sendo assim, veja só, aqui é o mais importante de tudo. Porque se Josué lhe tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Está todo aqui o mistério. Veja, se aquele descanso ali fosse o descanso, que fosse o definitivo, fosse o que Deus pretendia, Deus não estava pensando naquilo ali, não. Deus tinha coisa melhor e muito melhor. Tão boa e tão melhor que Paulo foi levado ao 7º céu para ouvir, ao 3º céu, né? Ao 3º céu. Não foi ao 7º, foi ao 3º. E lá ele ouviu palavras inefáveis da parte de Deus, certo? Ao ser levado ao céu, ele ouviu palavras inefáveis, que não é dado ao homem nem falar. Ele não pôde nem falar o que ouviu, de tão maravilhoso que é. Vocês estão compreendendo? Por isso que ele diz aqui, porque se Josué lhes tivesse oferecido descanso, Deus não teria feito declaração posterior a respeito de outro dia. Sendo assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Né? Pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Ou seja, isso aqui ele está referindo àquele tipo, né? A figura do que nós vamos receber. É muito importante entender isso. Diante disso, esforcemos-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém
caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, isso é muito forte. Foi como... E esse perecimento desse povo também veio como figura. Veja o tamanho dos privilégios da igreja. Porque ele fazia todas as coisas para que nós pudéssemos delas tirar proveito e tirar ensino. É muito privilégio, né? Aí, pois, temamos, porventura, que deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós tenha ficado para trás. Entendeu? Então, esse descanso aqui, que ele falou em Josué, assim resta ainda um descanso sabático para o povo de Deus. É o milênio. É o descanso sabático do povo de Deus. Tá certo? Esse descanso ocorrerá no milênio. Tá certo? E deixa eu falar aqui para vocês. Porque assim, em 6 dias, Gênesis 1, equivale a 6.000 anos. 6 dias. Não é tipo? Então, cada dia daquele é um milênio. É um tipo de um milênio. Depois a gente pode até aprofundar isso aqui. Porque em cada dia Deus criou uma coisa. E ele faz referência justamente às coisas que virão. 6 dias equivale a 6.000 anos. Para que todas as coisas estejam concluídas. Né? É o que nós estamos hoje caminhando. Né? Nós estamos caminhando para concluir esse 6º milênio. E então entraremos no descanso sabático, no 7º dia, que representa o 7º milênio. Reino sabático milenar do Messias. Tá certo? Assim, céus, terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no 7º dia a obra que fizera, descansou no 7º dia toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou toda a sua obra que fizera. Isso está lá em Gênesis 1 e 2, a gente já... Não, Gênesis 2, 1 e 3. Entendeu? Então, veja, tem muitos que defendem isso, né? Que faz essa leitura, né? Daquele 6º dia, correspondendo ao 6º milênio, e o 7º que ainda está por vir, né? O descanso sabático. Aí tem assim, em Apocalipse 20. Vi tronos e assentaram sobre eles, e foram-lhe dado poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal de suas testas, nem suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 24, eu já falei, assim, absurdamente sobre isso naqueles outros vídeos que eu fiz, os seis vídeos que eu fiz sobre o milênio, né? Cuida-se de milênio literal, messiânico, no final dos tempos, nos modos do Apocalipse 20. Né? Aí eu falei, né? Eu vou relembrar com vocês. Eu falei que a igreja vai governar juntamente com Cristo, né? Que foi recuperada por Jesus a autoridade que a igreja perdeu com o pecado. Deus, ao criar, deu todas as coisas, e subjugou as coisas ao homem, né? Dominar sobre todas as coisas, sobre o jardim, sobre todas as coisas. E o homem perdeu essa autoridade em vista do pecado, né? Ele entregou a Satanás, né? Quando ele desobedeceu a Deus. Né? Então, Jesus resgatou, né? Jesus resgatou essa autoridade, só que nós precisamos ainda, a restauração ainda vai acontecer, e é quando a gente realmente vai adentrar, né? Vai ter uma posse, né? Desse governo. Agora, nós precisamos entender, só para concluir isso, fechar com chave de ouro, é a contagem. Ora, se a gente está caminhando para esse descanso, né? Nós estamos caminhando para esse descanso. Em que momento da criação nós estamos hoje? Se eu, ou você, se você acreditar como eu acredito, que a criação foram 6.000 anos,
que é o tipo dos 6 dias que Deus criou todas as coisas lá em Gênesis, como tipo dos 6.000 anos, desde a criação até agora, a adentrarmos o 7º milênio. Se nós cremos assim, nós precisamos saber em que momento da história nós estamos, né? Aí, isso é um vídeo que eu vou fazer agora, mostrando, mas tem que ser na tela, mostrando para vocês como é que eu fiz essa contagem, né? Como foi que o Espírito Santo foi me elucidando, e eu queria passar para vocês entenderem em que momento nós estamos, porque aí a gente vai, isso ajuda a gente a se preparar, não é? Amém? Fique na paz.